Bem-vindo à apresentação sobre torque. Se você assistiu o vídeo sobre centro de massa, o que eu espero que tenha assistido, você já deverá ter uma ideia sobre o que é torque. Vamos falar dele agora com mais detalhes. Se aplicarmos uma força no centro de massa de uma barra, ou seja, vamos supor que o centro de massa dessa barra esteja localizado aqui nessa posição, nós já falamos o que vem a ser o centro de massa. Então, se nós aplicarmos uma força F no centro de massa, nós já falamos sobre isso, né? Essa barra então vai adquirir uma aceleração na própria direção da força. E essa barra, né? Essa barra aí como um todo vai se deslocar aqui, ou seja, a sua velocidade vai crescer ao longo desse vetor aceleração. O valor da aceleração é obtido dividindo-se a força aplicada no centro de massa da barra pela sua massa, ou seja, é preciso nós sabermos qual é o valor da massa. Pega a força divide pela massa e vamos obter o valor da aceleração. Nessa situação, a barra, assumindo que ela esteja totalmente livre, como se estivesse no espaço sideral, ela vai então deslocar dessa forma. Bem, vamos imaginar agora uma outra situação. Ao invés de aplicarmos a força aqui no centro de massa da barra, vamos supor que nós aplicássemos a força nessa posição. Ou seja, aplicássemos uma força e o centro de massa continua lá nessa. O que é que vai acontecer? Nós já sabemos que essa barra, se ela tivesse também livre, né, lá no espaço sideral, e a gente aplicasse agora essa força fora do centro de massa, a barra iria então apresentar um movimento giratório, né? Não nos preocupamos nesse caso com a posição do centro de massa da barra, mas sim com o ponto de fixação em torno do qual a barra pode girar. Vamos pensar aqui agora numa outra situação. Vamos esquecer por um instante o centro de massa e vamos pegar aqui uma posição em torno da qual a barra possa girar. Então ela está fixa, isso aqui, por exemplo, essa posição aqui pode ser um eixo, né? Então ela está fixada, se quiser pensar aí, então ela está presa aqui nessa posição. Imagine que a gente aplique aqui uma determinada força que guarda uma determinada distância, né? Vamos até colocar aqui, ó. Podemos pegar aqui um vetor, ó. Isso aqui é ou seja, em relação a essa posição aqui, a gente tem aqui essa distância, tá? Bem, então, o produto dessa força, essa força que aqui está por essa distância, ou seja, o produto da força pela distância, ou seja, da força ao ponto de aplicação da força até o eixo, é que é chamada de, ou seja, isso aqui é que é chamado de torque. A força deve ser perpendicular ao vetor distância, ou seja, a força que nós estamos aplicando é perpendicular. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. E quais são as unidades de torque? Se a força estiver expressa em Newton e a distância estiver expressa em metro, o torque então vai ter como unidades Newton vezes metro. As unidades são a mesma do trabalho, mas é importante entender que nesse caso, mesmo tendo as mesmas unidades, estamos falando de coisas diferentes. Quando nós definimos trabalho, vamos pegar aqui o nível por exemplo, o nível do piso. Vamos pegar aqui um bloco. Se nós aplicarmos aqui sobre esse bloco uma determinada força F, e se essa força F ficar atuando durante todo o tempo em que o bloco, ou seja, o bloco estava nessa posição, apliquei a força, continuo aplicando a força, esse bloco tem uma determinada massa M, né?
Durante todo o percurso, essa força está atuando. Então, o trabalho W é igual que a força multiplicado pela força multiplicado pela distância. Veja que nesse caso, força e distância são paralelas, ou seja, a distância acontece na mesma direção da força F. Força em Newton, distância em metro. Isso aqui é chamado de Joule e nós já comentamos sobre isso. Então, isso aqui, essa diferença é fundamental entre o que vem a ser torque e o que vem a ser trabalho. Ou seja, não devemos confundir essas duas coisas, né? Uma outra convenção que a gente precisa entender e que precisa de estar claro para nós também é que se nós tivermos aqui a nossa barra, se tivermos aqui o eixo onde a barra está presa e nós estivermos aplicando aqui a força, essa força F, nós já sabemos que essa barra vai tender a girar em torno do seu eixo no sentido, nesse caso aqui, aplicando essa força F desse jeito, no sentido contrário aos ponteiros do relógio, ou seja, no sentido anti-horário. Para poder calcular o torque, eu preciso de pegar essa força e multiplicar por Q mesmo e multiplicar por essa distância D. Quando a força tender a girar a nossa barra no sentido anti-horário, nós dizemos que esse torque é um torque positivo, é uma convenção. Se por outro lado nós aplicarmos uma força, essa força F multiplicado por essa distância também vai gerar um torque, só que agora vai ser um torque no sentido horário. E nesse caso a gente diz que esse torque, ou seja, um torque no sentido horário, é convencionado ser um torque negativo. Bem, um outro fator importante sobre torque é o seguinte, se nós tivermos aqui o nosso ponto de apoio da barra, estiver colocado nessa posição, e eu aplicar uma força F localizada em relação ao apoio, ou seja, essa distância aqui, vamos supor que seja igual à distância D1. Eu poderia perguntar, e essa força aqui, ela tende a girar a nossa barra no sentido anti-horário. Eu poderia perguntar se essa força que está aplicada do lado direito for uma força F1, que força F2 eu deveria aplicar a uma distância D2, agora aqui do lado esquerdo, para poder equilibrar esse torque F1 vezes D1. Ou seja, que força eu deveria aplicar nessa direção D2. Veja que D2 é menor do que D1. Vamos supor, para efeito de exemplo, que D2 seja metade de D1. Então, para que a barra não gire nem no sentido horário nem no sentido anti-horário, é necessário que F2 vezes D2, ou seja, o torque gerado pela força F2, seja igual a F1 vezes D1. Ou seja, F2 multiplicado por D2, D2 é o que? A metade de D1, vai ter que ser igual a F1 vezes D1. D1 simplifica dos dois lados, então F2 vai ter que ser igual a 2 vezes F1. Ou seja, a pessoa que estiver fazendo força aqui nesse braço menor terá que ser 2 vezes mais forte, ou seja, fazer 2 vezes mais esforço do que essa que está fazendo numa distância mais comprida. Se quisesse colocar números, se essa força D1 aqui fosse uma força, por exemplo, igual a, vamos supor aqui, igual a 5 newtons. Vamos mudar de cor, né? Vou colocar aqui, vai ficar 5 newtons numa distância D1 igual a 10 metros. Então, o torque gerado aqui vai ser 5 newtons vezes 10 metros, que deu 50 newton-metro. Bem, do lado 2, vamos supor que essa distância D2 aqui, sendo a metade dessa, seria apenas 5 metros.
o torque para equilibrado tem que ser 50 Nm. Qual deve ser o valor da força que eu deveria aplicar? A força que eu deveria aplicar será 50 dividido por 5, que vai ser uma força de 10 newtons. Então, os dois torques ficariam equilibrados dessa maneira. Então, é nesse contexto que o conceito de torque é útil. E eu vejo você no próximo vídeo.